Como conseguir restaurar um relacionamento depois de uma traição? Como conseguir ou como voltar a confiar nas pessoas? Como devemos agir em casos de traição? O diálogo deve ser sempre o caminho para entender quem trai e conseguir superar? Dá para ter um relacionamento novamente com a pessoa que traiu? Para falar sobre tudo isso, eu recebo o psicanalista Luiz Leite e o coach Erickson Albuquerque. Tudo bem, queridos? Obrigada mais uma vez por terem vindo. Tudo bem, prazer estar aqui, Márcia. A traição sempre envolve um componente de sedução. É sempre um componente de sedução em toda a dinâmica da traição. E esses componentes de sedução, eles põem à prova valores e caráteres daquele que trai. E o ser humano, ele é vulnerável, e diz um ditado que todo homem tem seu preço. Eu digo assim, não, eu não me vendo. Não, eu não me vendo. Na verdade, talvez eu nunca tenha sido exposto a uma oferta muito alta, né? Nós olhamos aí o que está acontecendo no Brasil e estes homens que colocaram sua carreira, família e tudo a perder por causa de alguns valores, que para nós são valores muito altos, né? Então, em algum momento eles foram fisgados pelo componente da sedução e venderam suas almas. Verdade. E não traíram aos outros, traíram a si mesmos em primeiro lugar. Com certeza, em primeiro lugar. É importante buscar esse alinhamento. Quando uma pessoa ela vem chegar a esse ponto da traição, é porque feriu um valor. Eu tenho 6 valores que eu prezo, como se um balão estourasse. Então agora ela está permissiva àquilo, a ser seduzido, a ir para a traição. Então estudiosos dizem que passa na nossa mente de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Então eu sempre falo, não são só bons pensamentos. Né? Quem dera, né? Aqueles pensamentos que quem dera. E às vezes a gente pensa assim, gente, por que eu estou pensando isso? E a gente repreende, diz uma misericórdia, fala assim, não, peraí, deixa. Mas uma pessoa que está com um valor ferido, aquilo na mente dela ativa e ela vai dar sequência. Se for uma tendência à traição, uma sedução, ela vai dar sequência. Então, dentro do coaching a gente faz até algo de valores, propósito. Eu tenho uma sessão que faço com os meus clientes que é acordo e aliança. Com quem e com que você tem acordo e com quem e com que você tem aliança hoje. Isso precisa estar bem estabelecido. Ah, eu achava que era aliança, então eu tenho um acordo. Então, você quer chegar em aliança? Já aconteceu, eu tenho uma aliança com a minha esposa, mas quando ele foi ver, caracteristicamente, era um acordo. Então, vamos percorrer, querido, que tem um caminho aí, ela está te esperando. Que bom. Ele está propício a algo, a cair nesse ponto. Então, é um propósito desalinhado, um valor ferido. E aí, quando a pessoa descobre que foi traída, seja em qualquer situação, seja pelo cônjuge, pela namorada, pela noiva, pelo noivo, ou pelo funcionário, pelo amigo, seja por quem for. Às vezes parentes, né? O que fazer com essa bomba? Eu costumeiramente dou uma orientação muito simples, muito básica. Parece fácil, mas sabemos que, na verdade, no calor ali do combate, não é fácil. Não. As emoções estão alteradas e todo o edifício psíquico está tremendo, né? Então, mas não tem jeito, né? Eu creio que deve fazer 3 coisas básicas, né? Perdoar, relevar e prosseguir. Se você quiser sobreviver àquele golpe, né? Não tem outro meio. O caminho do perdão é sempre o caminho mais certo, mais seguro para se resolver estas machucaduras. Caso contrário, elas nunca se fecham. Com certeza. E a pessoa não vai ter uma vida, não vai prosseguir na vida, né? Ela vai viver com uma doença, uma ferida aberta, né? O perdão, ele vem trazer cura e realmente, primeiro, eu acho que é encarar a realidade, né? Porque tem gente que parece que quer fugir da realidade, não é? Tem gente que já sabe que está sendo traído e se permite ser traído também, né? Não tem isso? E as questões são muito mais profundas, né? A gente fala aqui muito na superficialidade, mas se a gente fosse aprofundar, a gente não ter tempo para isso, infelizmente. Mas, Erickson, a pessoa, uma pergunta recorrente, as pessoas sempre me perguntam, né? E aí,
eu tenho que conviver com essa pessoa. E aí, eu fui traída, foi adultério, meu marido me traiu. Ah, vou chegar ao ponto de perdoar, que já é demais para mim. Mas eu tenho que conviver, eu tenho que voltar. O casamento é sempre, é claro, né? Se há arrependimento de verdade, há perdão, o casamento tem que continuar a prosseguir. Você falou muito bem no finalzinho da nossa conversa sobre a diferença entre o acordo e a aliança. Sim. Você não pontuou a diferença, né? Mas a gente... Você pode até pontuar essa diferença agora para as pessoas que estão assistindo e já emendar essa resposta. Eu tenho que conviver com aquele meu parente, com aquele meu funcionário, com aquele meu patrão que me traiu? Acho que aí, decisão. Primeira coisa, quando nós somos traídos, eu sempre comparo a gente como um edifício. Tem algumas bases, ele não foi tudo que desmoronou. A tendência é eu me entregar completamente, tudo desmorona. Todas as áreas, e aí eu me entrego no emocional e eu posso até entrar numa depressão e todas as áreas param. Conviver ou não com a pessoa vai ser acho que o segundo passo de uma decisão. Acho que o primeiro passo é o seguinte, eu consegui olhar para outra pessoa, consegui olhar para ela e não estou curada, não sentir mágoa, vamos dizer, não guardar nenhum ressentimento. Como a gente está falando aqui, como você disse, não é fácil. Parece fácil, falando, mas eu sei que é difícil, mas é um processo. Por isso que a gente fala que é um processo de psicanálise, um processo de coaching. Ela vai precisar de uma ajuda, de um acompanhamento, de um discipulado, uma terapia, aquela ferramenta que ela mais se identificar. Mas eu vejo que, assim, depois desse processo, eu consigo olhar para o outro e não estou sentindo nada, eu acredito que vem a decisão de perdoar e continuar ou não. Porque tem pessoas que não querem conviver mais com ele, ou com ela. Mas é uma forma de também não perdoar. Não vou conviver. Eu tenho que chegar a um ponto de olhar, querer conviver, te ver, mas liberar um perdão. Então, esse segundo passo, vou conviver ou não, vejo que é uma consequência disso. Firmando aí, acordo, eu tenho um acordo dentro de uma aliança. Exemplo, quando nós começamos relacionamento, namoro, o que eu faço? Um acordo. Vamos namorar? Vamos. Você pode ficar lá em casa até que horas? Porque meu pai, ele exige até 11 horas. Olha, você não pode ficar com ninguém e eu também não posso ficar com ninguém. Então a gente começa os acordos. Esses acordos, eu sempre falo que nesse caminho, até chegar a uma aliança, ele passa por 4 bases. Honestidade, aí eu começo a ser honesto com você. O compromisso começa a crescer, a confiança e o respeito. Aí eu chego numa aliança, que é o ponto de, vamos nos casar? Porque esse acordo ficou tão forte que eu nunca mais quero que você saia da minha vida. Isso eu estou falando de pessoas, mas um exemplo, Jesus ficou tão forte que eu não preciso carregar uma aliança com Jesus, mas ele não sai mais da minha vida. É um exemplo, eu comecei com um acordo, eu quero ele. Então, mas isso ficou tão forte que isso não sai mais de mim. Perdão ficou tão forte que isso não sai mais de mim. Eu carrego isso agora, porque eu aprendi, eu gerei isso dentro de mim. Será que tem como a gente prevenir a traição? Não há possibilidade de prevenir o comportamento humano, né? Algumas pessoas são mais previsíveis, mas não há possibilidade de antecipar-nos ao comportamento destas pessoas quando elas estão expostas àquelas situações que as levam, não é, a considerar a traição. Porque é algo que acontece, é um processo interno, elas estão passando por aquela batalha interna e ninguém sabe que elas estão sendo, não é, seduzidas por alguma pessoa, por algum valor, por alguma situação. Então, todo esse processo ele é muito oculto dentro do indivíduo que vai trair, que vai perpetrar a traição, não é? É curioso que a palavra traição tem a mesma origem, não é? Tem a mesma base que a palavra tradição. Elas são próximas, são parentes, não é? Tradição do latim tradere significa trazer algo a alguém ou passar algo a alguém. A traição é passar algo a alguém em prejuízo de outrem.
passar algo a alguém que não deveria jamais ser passado, não é? E quando uma pessoa ou outra, né, esse grande caso dos Estados Unidos, aí, o Edward Snowden, não é, que traiu a nação americana, passando informação em prejuízo do país, né? Hoje ele está com a cabeça a prêmio como um traidor. Mas o que levou, não é, o Snowden a trair o seu país, a correr o risco de perder a sua cidadania, né? Então é algo muito interno, muito subjetivo. Né? Lembrando que a palavra subjetivo não tem nada a ver com um abstrato, mas aquilo que diz respeito ao sujeito, o modo como ele está sentindo, não é? E o modo com que Snowden se relacionou com tudo aquilo que lhe veio ao conhecimento, o que a máquina americana faz, e como ele se relacionou com aquilo, e a decisão de passar aquilo adiante, é algo muito pessoal dele, só ele pode dizer. É verdade. Márcia, você me permite só complementar algo claro. rápido? É uma tendência, não só a gente está falando aqui de um fato, mas a gente está falando de uma tendência. Tomar só alguns cuidados, porque quando a gente tem algum caso de traição na família, a nossa mente ela é muito enganosa. Como eu falei, passa pensamentos positivos e negativos. Então, é só tomar um certo cuidado, porque às vezes a mente, quando eu estou com um valor ferido, como nós falamos no início, e eu estou me vendo diante de um fato, é como se a mente desse uma liberação assim, isso já aconteceu na sua família mesmo? Seu pai fez isso? Então, segue. E um outro cuidado é quando eu olho, o meu pai fez isso, então eu vou olhar para fazer diferente do meu pai. Mas quem que está sendo meu espelho? Meu pai. Então, subconscientemente, eu estou registrando aquele caráter do meu pai. Então, quando a gente não age 100% consciente. Claro. Eu falo quando a gente está dirigindo, a gente está extremamente subconsciente. A gente chega na nossa casa, percebeu, chegou. Não é igual um GPS que vai dando as coordenadas. Então, eu estou fazendo aquela leitura do meu pai. Eu posso me pegar fazendo subconscientemente atitudes que meu pai fez. Então, se meu pai traiu, é uma tendência. Eu não falo que é uma regra em todos os lares, todas as famílias. Mas é uma leitura que a sua mente faz, ela pode te dar um comando de permissão se tem um valor ferido.